Bom dia! Bom dia, com muita alegria, depois de uma noite de chuva, eu tô aqui olhando para fora nesse verde todo brilhante, porque as folhas estão molhadinhas, e aí tem um brilho lindo. Nossa, como é lindo o dia de sol depois de um dia de chuva, maravilhoso. Então, vamos aqui, vamos. Bom dia, Simone, linda, querida. Você, eu e o Rei Salomão entre nós todos os dias, não é lindo? Bom dia. Fernanda, que prazer ter você hoje aqui. Muito bom, querida. Muito bom. Vamos lá? Vocês, eu, o Rei Salomão, entre nós, vamos tomar o nosso café juntas. A Fernanda deve estar dirigindo e a Simone na esteira. Maravilhoso. Dri, bom dia, querida. 163 dias. 163 dias. Cada dia é uma vitória. Vitória. Fala aí, você que tá comigo, escreve, fala assim, vitória. Escreve aí, vitória. Se você tiver e não puder, se você não estiver dirigindo, você pode escrever. E nem estiver na esteira, né? A Simone já foi na esteira. Ela é, todo dia de manhã, ela é papo firme com ela, não tem brincadeira, né, Simone? Então vamos lá, gente. Eu tô brincando um pouquinho porque vitória, Fernanda, é isso, vitória. Então, vamos lá. Vitória para nós hoje. Precisamos de muito porque o verso de hoje é denso, mas eu vou tentar deixar ele mais levinho. Ele diz assim, estamos no capítulo 8, verso 12. Diz assim, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele. Toca uma contradição forte da nossa vida, né? Pessoas que fazem coisas erradas ou que prejudicam os outros, cometem crimes e nada acontece. É isso que a gente vem falando. Essa semana toda o Salomão está falando nisso, né? E ainda assim a pessoa prospera, se dá bem na vida, se dá bem, entre aspas, né? Então, mas não é cínico o que ele está falando, né? Ele está falando algo profundamente que toca a nossa alma, né? Meu social media, bom dia! Que tipo de bem-estar, né, essa pessoa tem? Não tem. Ela tem uma posição, ela tem, mas não tem paz de alma, né? Então vamos falar hoje, a live de hoje a gente vai falar desse paradoxo sobre essa tentação da gente ver o mal prosperar e a gente falar, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô absolutamente me sentindo a trouxa. Mas será que eu sou trouxa mesmo, né? Então, não desista, não vamos desistir de sermos fiéis à nossa essência, à nossa alma, né? Então, no verso anterior, o Salomão falou sobre o perigo da impunidade, né? A pessoa faz e a sentença demora e as coisas demoram e o coração fica confuso. Será que foi? Será que não foi? Arruma 1000 desculpas para que não foi, né? Mas agora no verso 12, ele vai mais profundo e ele não nega a realidade, ele olha a realidade de frente. É assim. Fazer o quê, né? Sim, é verdade. O mal pode se repetir. Tanto que ele escreveu isso há 3000 anos e continua se repetindo nos dias de hoje. Sim, algumas pessoas escapam ilesas. Elas fazem barbaridades e saem na boa. Sim, quando isso acontece, desorganiza totalmente quem tenta viver com integridade. Isso é verdade. Mas aí Salomão traz mais uma camadinha. O tempo da vida não é o mesmo tempo da nossa consciência, né? Vou repetir o verso para quem chegou depois, tá? Diz o verso assim,
Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem. Seus dias se prolongam, quer dizer, ele viva muito, mas também com fartura, né? Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Vou falar o que significa temer a Deus também, daqui a pouquinho, não. Ele não está descrevendo um mundo ideal, é a experiência dele de vida. É assim, é o que ele está falando. É assim. Obrigada pelos foguinhos, pelos coraçãozinhos. Eu sei que é meu amor que manda, mas vocês também podem mandar, que o Instagram interpreta que vocês estão gostando. Espero que vocês estejam gostando. Então, do ponto de vista sistêmico, o verso fala de dois tempos completamente diferentes. O tempo externo, que a gente tem noção do que está acontecendo, que é visível, que é mensurável, onde alguém pode errar, pode cometer o mal, muitas vezes, e ainda assim, aparentemente se dá bem. Mas tem o tempo interno, que é um tempo silencioso, onde a vida responde de outra forma, né? Então, temer a Deus, Salomão não está falando aqui de um medo religioso, né? Eu interpreto assim, ele está falando de uma ordem da vida, sistemicamente, né? Reconhecer limites, não se colocar acima do todo, tem forças maiores, agir com consciência, mesmo que a gente não tenha garantia. São leis sistêmicas. Então, quando alguém se afasta dessa ordem, pode até prosperar por fora, mas está totalmente desconectado por dentro. Isso tem um custo. Tá? Essa desconexão, ela cobra um preço muito alto e esse preço não aparece no extrato, né? Mas tem um preço a pagar. É o que Salomão está nos mostrando aqui. E ontem eu falei da minha paciente que chegou. Eu vou continuar o caso dela aqui porque é realmente muito forte e acho que tem tudo a ver. Que ela tinha um chefe, quem estava comigo lembra, quem não estava vou contar de novo. Ela tinha um chefe que era um abusador, ele maltratava as pessoas em público, ele corrigia e humilhava os funcionários em público, enfim, ele era muito mal, ele era um chefe cruel, né? E o que aconteceu? Na hora das promoções, essa minha cliente ficou para trás e esse chefe cruel foi promovido. E ela chegou no consultório dizendo assim, eu fiz tudo certo e fui passada para trás, né? Ela não estava falando com inveja, ela estava desanimada. Eu olhava para o corpo dela assim, cansada, rígida, dura, né? Ela estava dentro dela assim, valeu a pena eu ser íntegra, eu ser correta? Esse cara maltratando todo mundo subiu e eu fiquei para trás. Claro que eu não posso nessa hora vir com frases prontas para consolá-la, né? Não é meu papel. Eu tive que mostrar para ela que tem lugares que a vida responde de outra forma, né? Mas aí eu perguntei para ela, como você dorme? Você dorme em paz? Sim. Você não se perdeu. Você manteve a sua integridade moral, a sua integridade de alma. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Né? Não é uma pessoa que se corrompeu, né? E aí, isso fez ela se olhar realmente e se acolher e a se assumir, né? Se assumir. O que está acontecendo lá fora é o que acontece lá fora e não tem como a gente interferir em determinadas coisas, mas o que acontece aqui dentro a gente tem como interferir, a gente tem como se cuidar, se acolher e se integrar na nossa presença, dar presença para a nossa essência, para o nosso propósito de vida, que não é aquele, é outro. Então, ela não venceu o outro que foi promovido, mas ela não se traiu. Foi isso que eu mostrei para ela, que ela não se traiu. E aí o Hellinger diz de uma forma muito simples, a vida apoia quem está de acordo com ela. Ele ensina a gente
constantemente a dizer sim para a vida. É o que acontece, mas isso não muda a minha integridade interna. É o que acontece. Coisas horríveis acontecem o tempo inteiro. Mas eu não preciso estar do lado de quem faz essas coisas horríveis, por exemplo. Não preciso estar do lado e não preciso aplaudir. Posso me afastar e seguir o meu próprio caminho, né? Isso não vai significar um sucesso imediato. Significa uma coerência interna. Eu comigo mesma. Eu vejo isso na prática clínica claramente. Pessoas que rompem a ordem, elas podem ganhar bem rápido, elas sobem. Mas quem respeita a sua essência, o seu propósito de vida, ganha estabilidade. E estabilidade é o que sustenta a vida a longo prazo, no longo prazo, né? Estabilidade, o que a gente quer é uma vida estável. Então, nesse verso, ele não promete uma recompensa mágica para quem segue o próprio propósito de vida, né? Mas ele fala sutilmente, né? A vida responde melhor a quem não se coloca acima dela. Ele está falando isso a semana inteirinha, né? Tem uma força maior, nós somos os filhos da vida. As coisas acontecem, mas nós continuamos com o nosso propósito. Vou repetir o verso para quem chegou depois. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ele está falando alguma coisa muito ousada. O bem não é medido pelo sucesso visível, né? E o mal não se revela imediatamente como um fracasso. Às vezes a pessoa faz o mal. Aliás, eu trouxe um filme maravilhoso. Fica até o final, porque o filme de hoje, até eu fiquei feliz de encontrar esse filme. Até eu não, eu fico sempre, né? Mas hoje eu falei, nossa, em cima. Nunca vi um filme, acho que... Não vou falar, não vou dar spoiler, vou falar também. Vamos falar de filosofia, né? Filosofia faz a mesma pergunta, né? Quando o sucesso externo não diz a verdade da vida. Bom dia, deixa eu falar bom dia antes de entrar. Maria Ivete. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Eu sou Shelmídia. Se eu souber seu nome, fica mais fácil. Depois você me fala ou escreve aí para eu saber. Então, na filosofia, eu busquei 2 gregos fantásticos que se inspiraram em Salomão, com certeza. Um é o Sêneca, né? Não sei se vocês sabem, o Sêneca, na realidade, ele nasceu na Espanha. Depois é que ele já era Império Romano e tal. Ele nasceu na Espanha. Então, ele tem várias obras, tem Cartas a Lucílio, um é sobre a brevidade da vida, muito bom também, sobre a tranquilidade da alma. Mas o tema de hoje eu achei no Cartas a Lucílio, né? Então, o Sêneca, ele viveu dentro do poder, né? Ele era rico, ele era influente, ele era conselheiro de Nero, do imperador. Tinha uma posição alta, poderosa. Então ele conheceu de perto algo que Salomão também viu, né? Pessoas injustas prosperando, pessoas éticas sendo ignoradas, né? Então, o livro que eu tomei, Cartas a Lucílio, ele fala o seguinte no livro: não chames de felicidade aquilo que depende da sorte. Olha só, ele está dizendo que tem muita coisa que é acaso, que depende da sorte. Não é tudo que está programado. Não é maravilhoso? Nem tudo está programado. É possível, tem brechas na lei e aí pode entrar a sorte. Então, para ele, prosperar externamente não é um sinal de bem-estar, é uma distração da alma.
A alma se distrai, né? Então, ele observa que quem vive para acumular poder, prazer, reconhecimento, vive em estado constante de ansiedade disfarçada. Isso é verdade. Eu vejo isso na clínica. Então, quem vive, quer acumular poder, prazer, quer ser reconhecido o tempo inteiro, essas pessoas eu atendo na clínica sempre ansiosas, sempre ansiosas. E também quem vive de acordo com a própria consciência pode até perder por fora, que nem a minha paciente perdeu, né? Quem subiu foi o outro, o malvadão. Então, mas ela tem uma estabilidade interna, ela tem uma tranquilidade. Chega de noite, ela dorme. Ela não fez mal a ninguém, ela não prejudicou ninguém, ela não maltratou ninguém. Ela fez o que tinha que ser feito, né? Com dignidade. Eu achei a conexão direta com Salomão, né? O bem que Salomão está falando é o bem que acontece para as pessoas que respeitam a vida. Não é o aplauso, né? É a tranquilidade de espírito. Sêneca diz, tranquilitas animi, tranquilidade da alma. Sêneca, né, poderia ter dito assim, quem faz o mal 100 vezes pode até prolongar a vida, mas não prolonga a paz. É um consolo, mas é o que ele escreveu. Outro grego, Epicuro, né? Epicuro foi profundamente mal interpretado pela história, né? Porque como ele pregava a sobriedade, ele era contra o excesso, e nessa ele falava da sobriedade do corpo, ele foi mal interpretado, e ele era considerado como um filósofo, assim, superficial, não era levado a sério, né? Mas a pergunta dele, depois ele foi reconhecido, mas estou dizendo na época dele, entre as outras escolas, né? Sêneca era rebaixado. Então, a pergunta dele era, o que realmente faz a vida valer a pena, né? Então, a resposta não é o poder, não é a riqueza e não é a vitória sobre os outros, né? É a ataraxia, paz na alma. Paz na alma faz a vida valer a pena. Achei ele muito próximo do Salomão, né? Então, quem vive enganando, passando por cima, acumulando vantagem, né? Eu quero ter vantagem em tudo. Essa pessoa vive com muito medo. Muito medo. Medo de perder, medo de ser descoberto, né? O medo de não ter suficiente amanhã. Mesmo que os seus dias se prolonguem, como diz Salomão, a vida dele não é doce, né? Ao contrário, quem vive com moderação, com verdade, com amizade, com conexões, com contato, pode ter pouco por fora ou pode ter menos por fora, mas tem uma paz interna, não tem uma perturbação, né? Não é perturbado. Então, o Epicuro diz assim, o verdadeiro castigo do mal não é a punição externa. A punição externa, quando vem, ela é super bem-vinda, mas é a punição dos homens, né? O verdadeiro castigo é a impossibilidade de descansar em si mesmo. Então eu achei muito próximos, né? Eles, tanto Sêneca como Epicuro e Salomão, eles concordam na mesma coisa, né? O mundo pode confundir prosperidade com bem, né? O cara tá se dando bem, tá próspero, mas a vida responde de outro jeito. A vida responde por dentro. O bem sucede, quer dizer, acontece, sucede, é a palavra de Salomão, acontece aos que respeitam a vida. Não é o barulho, é a paz possível. Isso sustenta a nossa vida, isso sustenta existir muito mais do que qualquer vantagem externa. Você estar em paz
Vale muito. Então, uma história que está aqui na minha cabeça. Conta essa história, conta essa história. Não sei se cabe aqui, mas eu vou contar. É um pescador, um homem assim, muito bem sucedido, muito rico. Ele fala assim, eu quero ter uma experiência, eu vou descansar numa aldeia de pescadores. Quero ter essa experiência. Então ele vai para a aldeia de pescadores e ele vê um homem pescando. Ele vê como está pescando, ali na paz, pescando. Nossa. Ele fica do lado do homem um tempo, depois ele fala, você sabe, você mora onde? Eu moro naquela casinha branca ali e tal. Ele olha para a casinha. Você sabe que se você juntar os peixes... Ele pergunta antes, ele perguntou, quantos peixes você pesca por dia? Só o necessário para a gente comer. 1, 2... É o peixe que a gente vai comer naquele dia. Aí o homem da cidade fala assim, não, mas você sabe que se você juntar um cesto grande de peixes, você pode levar no mercado e vender esses peixes? E o pescador fala, mas para quê? Não, porque aí você vai vender os peixes, você vai receber o dinheiro, vai poder morar numa casinha maior, numa casa melhor, né, com mais conforto. E ele fala assim, mas para quê? Ele falou, não, porque aí você pode até combinar com os seus outros amigos aqui, pescadores, vocês podem formar uma cooperativa. De repente, todo mundo leva os peixes para vender, todo mundo vai melhorar de vida, vocês vão ter casas melhores, vão ter acesso a isso, X, Y, Z, vão ter... E cada vez ele vai mostrando para o cara como ele pode crescer mais com aquela função de pescar. E o tempo inteiro o pescador pergunta, mas para quê? Mas para quê? Até que chega no ponto onde o cara da cidade chegou, ele falou, bom, daí quando você estiver nesse lugar, você pode tirar férias, você pode vir para uma aldeia de pescadores. O cara fala, mas eu já estou aqui. Não sei se coube, mas eu quis contar a história. Coube ou não coube? O que vocês acharam? Conta para mim. Vamos para a visão literária enquanto vocês pensam aí. Vou repetir o verso para a gente não se perder. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Com certeza. Então, aqui a literatura vai nos ajudar a mostrar o que Salomão está afirmando, que o mal pode prosperar socialmente, mas a vida boa é outra coisa, é a vida do pescador ali na boa, né? E aí eu trouxe uma escritora americana, nasceu em Nova York, A Idade da Inocência. Já fizeram milhões de filmes desse livro dela. Esse livro foi escrito logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, ela descreve no livro um mundo que ela conhece profundamente, né? Porque ela nasceu na elite de Nova York, viveu cercada desde que nasceu, com regras rígidas, isso pode, aquilo não pode, reputações de pessoas impecáveis, todos muito bem sucedidos por fora, né? Então, o livro A Idade da Inocência, a gente acompanha um personagem que é um homem correto, ele é educado, ele é respeitado, tem tudo para dar certo na vida e dá certo. Ele faz as escolhas socialmente certas, ele casa com a mulher adequada, ele mantém a posição social, ele preserva a imagem dele, e justamente por isso que ele nunca vive o que realmente ele sente. Ele está sempre atuando o que ali o momento, a situação pede. Está sempre atuando. Ele não entra em contato com aquilo que ele sente. Bem comum, né? Então, e ele percebe, ela descreve, né, a escritora, em volta desse personagem, as pessoas manipulam, as pessoas excluem, silenciam desejos, tem vontade, mas não pode, não tem dores, mas também não pode falar, entendeu? Tudo muito, muito congeladinho, né? Essas pessoas seguem sendo muito honradas, elas são convidadas para todas as festas, são celebradas. O sistema funciona muito bem.
As vidas são longas, se prolongam, mas tem um preço interno. Então, o personagem está muito próximo de Salomão. Ele vive corretamente, como o mundo quer que ele viva. Mas isso não garante que por dentro ele esteja bem, né? Ele, no final, ele não se dá mal, ele se dá bem. Ele é recompensado pelo mundo. Mas tem uma vida que ele não viveu. Não sentiu e não viveu. Ele viveu... no romance, eu não vou dar spoiler, ele se apaixona por uma outra moça, mas ele se contém, não, porque socialmente não pode. Tem um custo silencioso. Então esse é o preço pago pelo personagem. É a renúncia permanente à intensidade, no caso a intensidade do amor, uma vida que ele adequada, né? Ele vive uma vida adequada e ele perde a experiência plena de um amor. Ele perde. Né? Nada do que ele faz é pecado, né? Mas não é uma vida plena, né? E para mim, e para Watson, que é a autora desse livro, desse romance, é uma forma silenciosa de perda. Outro que eu trouxe, que fizeram até um seriado, o E.M. Forster, em inglês, Howard Ends. Quem viu, quem não viu, veja, é um seriado muito, muito legal. Foi baseado na obra do Howard Ends. Também mostra duas sociedades. Uma eficiente, moderna, produtiva, né? Prática, duro, objetivo. E aí vai mostrar a outra sociedade mais sensível, que tem vínculos afetivos fortes, mais cuidadosa, mais acolhedora. E aí, quem vocês acham que prospera? Quem vocês acham que sofre? Gente, conversa comigo, eu tô aqui, né? Então, Howard Ends, o sucesso social não é negado, ele é questionado. Ela questiona esse sucesso social. Mostra que ganhar o jogo do mundo pode custar a alma, né? Vencer pode significar romper as conexões essenciais. Tem uma frase que ficou famosa do livro que diz: Only connect. Só precisa se conectar. Não é uma frase romântica, é uma frase ética. Eu achei que tinha conexão direta com Salomão, porque Salomão diz que o bem que sucede, quer dizer, o bem que vai acontecer às pessoas que respeitam a vida, talvez não seja uma vantagem social, mas é uma capacidade de permanecer conectado. Only connect. Porque a outra família que mostra na Howard Ends, ela é super conectada, ela é super amorosa, ela é super acolhedora, mas é difícil lá fora. Não consegue fazer os acordos que a outra família faz para poder prosperar, né? Então, a autora, ela mostra que o dar certo tem um preço, porque a gente está vivendo contra si mesmo, né? E o custo, porque na família que dá certo, os vínculos se rompem, cada um vai para um canto, se espalham. Isso tem um custo, né? Então, de novo, Salomão, o mal pode até prosperar, e a vida pode parecer injusta, mas o bem que permanece é aquele que não nos separa de quem nós somos. Conecta, não é para fora, com você mesmo. Eu achei muito legal. Only connect, mas com você mesmo. Não perca essa conexão com você mesmo. É isso que a Edith está escrevendo no livro dela, que eu achei perfeito.
sem aplauso. Às vezes não tem aplauso, mas é o que nos permite atravessar, né? E agora chegamos ao ponto mais alto da nossa live de hoje, que é o filme. É um filme maravilhoso. Quem não viu, veja. Imperdível, do Woody Allen, chama Match Point. Match Point é o último ponto do jogo de tênis. Para o português traduziram como ponto final. É o ponto final, mas meio dúbio essa tradução, né? Woody Allen, genial, né? Constrói um filme, uma reflexão super incômoda, mas super contemporânea. Ele mostra que o mal pode sim dar certo. Então ele conta a história de um ex-tenista que entende rapidamente as regras do jogo social. Ele entra na elite londrina, não porque ele é genial, mas porque ele sabe se adaptar, né? Ele aprende a falar, ele aprende a se vestir, a desejar o que é correto, né? Daí ele casa com a mulher certa, a mulher de um milionário, garante a posição dele de dinheiro, de estabilidade, ele fica um homem próspero, né? Tudo parece caminhar bem, mas aí ele se envolve com Nola. Nola é uma mulher completamente fora do sistema, do meio onde ele frequenta, mas ela é intensa, ela é vulnerável, ela não tem nenhuma proteção social e ele se apaixona perdidamente por ela. E aí, o que acontece? O que acontece é que ela engravida. E aí, quando ela engravida, ela quer ser reconhecida como a mãe do filho, ela quer ser reconhecida. E aí o castelo que ele construiu com tanto cuidado começa a ruir. Porque se ele assumir essa criança, ele vai perder tudo aquilo que ele construiu. Então ele faz uma escolha de preservar o sucesso, não o que era necessário. Ele escolhe manter o lugar social e não a integridade. E mata ela. Um crime frio, calculado. E o mais perturbador é que ele não vai ser punido. A polícia erra, as provas se confundem, a culpa é desviada. Não só ele prospera, não só ele escapa, como ainda prospera, né? Tem uma promoção no trabalho, tem um filho, tem uma vida confortável. Mas aí tem uma ceninha que muda tudo, né? Depois que ele comete o crime, ele tenta se livrar de um anel que está com ele. Então, o que ele faz? Ele joga o anel, ele se dá conta que ele está com o anel. Porque lá eles estavam conversando e ele põe o anel dela no dedo e daí ele mata. E vai embora. E aí ele está caminhando ao lado do Senna e ele vê o anel. Aí ele pega o anel e joga o anel no rio, né? E a câmera do Woody Allen acompanha a trajetória desse anel, né? Super acompanha, né? Então o anel gira no ar e bate no parapeito da ponte. Não cai no rio. Cai do lado de cá do rio. Do parapeito. Não cai na água, cai do lado de cá. Cai do lado errado. Esse detalhe mínimo muda tudo, porque o anel vai ser encontrado por um outro homem, fala, olha, um anel de ouro, que maravilhoso, né? E aí toda a investigação vai ser de, você tá com o anel da morta, você é o assassino, né? E aí ele se salva, né? Não por justiça, nem se arrependeu do que fez, mas por mero acaso, sorte, né? Woody Allen provoca, né? A vida não é necessariamente justa, ela é aleatória, acaso. É o que Salomão está dizendo. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, seus dias se prolonguem, né?
O filme não oferece um consolo fácil, ele não mostra um vilão atormentado pela culpa, porque ele matou a moça, não só matou a moça, como um bebê dentro da barriga, né? Mas o filme mostra algo mais sutil, né? E mais triste. Ele ganha, né? Ele ganha, ele não vai ser preso, mas ele se fecha. Então tem a cena final do filme, ele está segurando o filho com a esposa nos braços, mostra aquela sala luxuosa, e ele fala assim, seria melhor eu não sentir nada. Então o anel não caiu no rio, o mundo não o puniu, a vida seguiu e o bem não sucedeu. O que se instala é um silêncio interno, ele está atormentado, uma vida funcional, uma existência pela metade sem interesse. É isso que Salomão está falando. Ele não promete que o anel sempre cairá do lado do rio ou do outro lado. Ele não garante justiça imediata, né? Ele diz algo mais profundo. O bem que sucede aos que respeitam a vida não depende do acaso. Então, olha que legal. No filme, ele se salva pelo acaso. E o Salomão está dizendo, não. Quando você faz o bem, você não depende do acaso, né? Do que você depende? De não romper o vínculo com a tua própria consciência. É isso que o Salomão está nos dizendo hoje. Não romper o vínculo com a própria consciência. E o Match Point mostra isso. Quando o vínculo é rompido, a vida dele até continuou, né? Mas por dentro, ela não é uma vida habitável, né? Gostaram do filme? Eu achei incrível esse filme do Woody Allen sobre o olhar de Salomão. Ganhou uma perspectiva bem mais ampla para mim. E aí? Quem entrou mais tarde? Marcela. Bom dia. Irene, bom dia. Jaque. Bom dia. Jaqueline. Jaqueline, bom dia. Deia, bom dia. Maria Ivete, bom dia, querida. Bom dia, bom dia. Solange, bom dia. Bom dia. Ok, o resto eu já falei, bom dia. Isa, bom dia. Entrou agora, Isa, bem na hora das perguntas. Então, perdeu o filme. Você tem que ver o vídeo, porque eu achei esse filme incrível, acabei de detalhar. Mas você pode receber o texto se você já está no grupo do WhatsApp, o Rei Salomão. Se você estiver, ok. Se você não estiver, me coloca aqui. Eu quero que eu te ponha dentro do grupo, tá bom? Para você receber o texto, que vale muito a pena. Eu gostei de fazer. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. Então, as perguntas para hoje. Onde na minha vida o anel não caiu? Né? E mesmo assim, algo em mim sabe que aquilo não foi um caminho do bem. Isso aqui é uma metáforazinha, porque eu quis usar a história do anel, que eu achei genial. Às vezes, caiu? Irene, não entendi. O que você quer dizer? Explica para mim o que é caiu. Renata, sim, muito. O que é sim, muito? Eu tô aqui conversando, me perdi. Renata, conta para mim, o que é sim, muito? Irene, por que caiu? Então, onde eu cometi um ato que não foi tão correto? Ninguém viu, ninguém sabe, mas eu sei. Não era o caminho do bem. Ah, caiu a internet. Ah, bom. Eu tô falando do anel que caiu, eu falei, bom. Analogia com filme. Ah, Renata, é isso aí. Deixa eu ver, Renata falou. É isso aí. Tudo a ver, né, Renata? Tudo a ver. Então, onde o anel? Onde eu fiz algo que não devia? Eu fiz várias coisas que eu não devia. Ninguém viu, ficou por isso mesmo. Tá na hora de revisar.
porque aquilo suga de alguma maneira dentro de mim, suga a minha energia. Então, vamos revisar hoje. Né? Outro dia eu estava na pia, escovando o dente, e tinha um bichinho andando lá. E claro, eu falei, vou matar. Eu moro no meio do mato, então eu tô acostumada a viver com todo tipo de bicho aqui dentro. Eu falei, vou matar. Eu falei, não. Ele tem direito à vida, do mesmo jeito que eu. E eu não matei. Eu me senti tão bem. Em compensação, se tiver uma barata, eu vou lá e mato. Cultural. Então, se eu for fiel à minha verdade mais profunda, será que eu vou perder alguma coisa? O que será que eu perco? O que será que eu tenho medo de perder se eu for fiel à minha verdade mais profunda? E hoje, o que silenciosamente sustenta a minha vida, mesmo não vai ter garantia de recompensa externa, ninguém sabe, ninguém viu, mas mesmo assim a história do bichinho lá da minha pia, que eu falei, não, ele tem, botei ele peguei um papel higiênico, botei no papel e joguei ele de volta na natureza. Ele só estava no lugar errado, botei ele de volta no lugar dele, né? Foi muito bom, me senti bem. Não tem recompensa externa, estou contando aqui como coisas do cotidiano, né? E que a gente pode se sentir bem, pequenas vitórias, celebrar. Meu amor está dizendo que não só uma vez, várias vezes. Mas vamos olhar para isso, né? Vamos liberar essa energia estancada, né? Então, antes da gente ir para a nossa meditação final, para quem entrou ao longo da live, essa live vai ficar gravada, você pode assistir ela no meu canal, aqui no Instagram. Mas também você pode receber o texto no grupo, como eu falei. A Adri Lopes entrou agora. Então, se você está entrando agora, nós vamos para a meditação. Mas você pode receber o texto transcrito todos os dias no grupo. Acaba a live, eu transcrevo o texto e coloco lá no grupo para vocês. E quem quiser assistir, tiver tempo, qualquer hora do dia, pode assistir. É muito bom. Principalmente equilibrar o dar e o receber, que o Salomão está nos dando tanta sabedoria, tanto alimento para nossa alma, tanto alimento para a gente pensar no caminho correto, no caminho que nos... Qual é o caminho correto? É o caminho, de novo, eu falei isso ontem, vou repetir, é o caminho de mais vida, é o caminho que nos traz paz, que nos traz tranquilidade. Esse é o caminho correto, né? Então, vamos compartilhar o link do vídeo, é só dar aqui no aviãozinho, manda para um amigo, manda para um parente, manda para um filho, manda para o teu parceiro, para a tua parceira, deixa mais gente receber essa sabedoria do rei Salomão, ok? Os textos também, você pode mandar para quem você quiser, absolutamente livre, de coração aberto. O que a gente quer é mais pessoas, eu quero aumentar a força, a energia de pessoas caminhando com Salomão. É uma tarefa que eu me pus. Ok? Então vamos para a nossa meditação final. Eu vou usar a história do anel que eu fiquei, né? Então, soltamos a energia. Vai fechando o olho bem devagarzinho. Como se você estivesse diminuindo o volume do mundo para escutar algo mais profundo dentro de você. Inspira, segura, solta. Mais uma vez, inspira em 4, segura 2, solta em 6 pela boca. Vai acalmando. Vamos usar a imagem do filme, pensar numa ponte. Não é uma ponte dramática, uma ponte comum, dessas que a gente atravessa, né? A gente atravessa e nem percebe que está atravessando a ponte. Você está ali, está parado,
está parada, ter uma coisa pequena na mão, talvez seja um anel, talvez seja uma decisão que você tem que tomar, ou uma escolha que você tem que fazer, mas que ninguém vai saber, ninguém vai ver que você fez. Sente o peso disso que você tem que fazer nesse momento. Tá pesado? Talvez não seja pesado, mas seja significativo, né? Agora imagina o gesto de soltar. Abre a mão, solta, movimento do braço, deixa o objeto cair. Veja como no filme o objeto saindo da sua mão, o caminho que ele faz até o chão. Tem um instante que é esse caminho, quando sai da sua mão até chegar no chão. É um momento suspenso. É como se o tempo desacelerasse. O ar parece mais denso. O anel, o projeto, a sua escolha, né? Gira, rodopia, bate no parapeito e não cai. E agora? O que acontece dentro de você nesse momento? Talvez você sinta um alívio, talvez você se assuste, talvez uma sensação, me dei bem, escapei. Respira. Observa agora, com profunda honestidade. Mesmo que o anel não tenha caído, você sabe. Sabe que a vida não se resume no resultado. Sabe que tem uma medida mais fina e não depende do acaso, não depende da sorte. Então leva a mão para o peito, sente o ritmo do seu coração. O seu coração não está batendo por sorte. O seu coração bate por fidelidade à vida. E aí vamos dizer em voz alta, se você puder, ou no silêncio do seu coração, diz assim: eu posso escolher o bem mesmo quando ninguém vê. Eu posso escolher o bem mesmo quando ninguém vê. Eu não preciso que o mundo confirme para eu me sentir inteira. Eu não preciso que o mundo confirme para eu me sentir inteiro. Eu escolho, eu posso escolher, então eu escolho ter uma vida habitável aqui dentro, com o meu coração. Eu escolho a paz do meu coração. Deixa essas frases descerem pelo seu corpo. E agora visualize uma coisa simples, um gesto pequeno que você pode fazer hoje e que esse gesto preserva a sua dignidade. Não vai ser nada heróico, nada espetacular, só verdadeiro. Sente como seu corpo reage a essa imagem. Talvez você tenha mais espaço no peito, né? Os ombros relaxam. Talvez você tenha um suspiro espontâneo. Respira mais uma vez. Respira mais uma vez. E quando você quiser, abre os olhos. E lembra que nem tudo que dá certo vai sustentar a vida, né? O Salomão está dizendo, o bem que permanece. Qual é o bem que permanece? Vamos aprender isso para não esquecer. O bem que permanece é aquele que não nos separa de nós mesmos. Conecte-se. Só isso. Diz o livro lá. Conecte-se. O bem que permanece é o bem que não nos separa de nós mesmos. Vamos pensar nisso e agir de acordo, né? Então, hoje Salomão nos lembrou de algo essencial. O mundo pode até premiar quem pratica o mal, quem erra,
o acaso, como no filme, pode favorecer um assassino, né? O anel pode não cair no rio, né? O cara se deu bem. Se deu bem, né? Ainda assim, tem um bem que não depende do acaso. É isso que o Salomão, eu senti que é isso que ele está querendo passar. É um bem silencioso, interno, é um bem fiel à vida, né? Então, para o dia de hoje, vamos levar o convite de escolher um gesto pequeno, mas que ele seja verdadeiro. Algo que a gente sinta que a gente fez com dignidade, né? Mesmo que ninguém veja, mesmo que não tenha resultado imediato, né? Deixa eu dar bom dia para quem entrou no meio da meditação. Eu vi que meu neto está aqui. Benjamin, querido, meu neto querido do coração, você está aqui com a vovó, coisa linda. Ele está do outro lado do planeta. Renato, bom dia. Quem mais? Deia, Raquel, bom dia, querida. Essa live vai ficar gravada, você pode assistir mais tarde. Também pode receber a transcrição da live no grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, me escreve aqui, eu quero que eu te incluo ainda hoje para você receber a transcrição de hoje, tá bom? Pessoal que chegou mais tarde. Um beijo muito carinhoso. Seguimos na segunda-feira com o próximo verso, no mesmo compasso profundo, humano e habitável. Com calma e com sentido. Conecte-se. A frase de hoje é conectar. Beijo carinhoso. Ai, João, você entrou agora. Tá gravado, João. Você pode assistir, tá bom, querido? Ou então receber a transcrição. Nos vemos na segunda-feira. Conecte-se.